Olá, amigos e amigas do programa Ondas da Paz. Estamos mais uma vez aqui direto dos estúdios da TV Harmonia para fazer mais esse programa com você. Um programa que fala sobre espiritismo, espiritualidade, cultura da paz, onde você sempre tem a oportunidade de participar, sempre lembrando a importância, se você tem uma dúvida, uma sugestão de tema, você pode mandar um e-mail para o nosso programa, você pode entrar no Fale Conosco da TV Harmonia, www.tvarmonia.org.br e mandar a sua sugestão de tema, mandar a sua sugestão de programa para que nós possamos desenvolver. Hoje, em nosso programa, a doutora Silzen Furtado, psicóloga, terapeuta e já praticamente uma participante da equipe do programa Ondas da Paz, vai estar aqui conosco para conversar sobre transtornos psíquicos e obsessão. Mas antes, vamos à nossa mensagem. Se você está sofrendo por causa de um amor perdido, eu tenho más notícias. Não há nada que você possa fazer. E não há ninguém que possa ajudá-lo. Na melhor das hipóteses, você vai ter um amigo paciente para levá-lo a um bar e ouvir suas queixas. E, eventualmente, buscar você em um bar e levá-lo para casa com segurança nos dias em que você se comportar feito um bobo. Na verdade, até existe alguém capaz de curar sua dor. Mas esse alguém não costuma ter pressa. Ele se chama tempo. Portanto, procure levantar sua cabeça e dar um passo adiante. Por menor que seja, porque você ainda tem um longo caminho a percorrer dentro desse inferno. Ter pena de si mesmo não vai ajudar em nada. E por mais que você não acredite, eu posso garantir que você sente algum prazer em cultivar esse sofrimento. Sim, estar triste é uma forma de exercer a paixão quando o alvo dessa paixão já se foi. Você está usufruindo o seu direito de viver eternamente apaixonado. Isso é ótimo. Prova que você é um romântico. Mas coisas ótimas não costumam ser baratas. E você tem que pagar seu preço. Em algum momento, tudo isso vai passar. E nesse caso, quando o furacão for embora, ele não deixará destroços. Tudo estará em seu devido lugar, como se nada tivesse acontecido. Você vai recuperar suas noites de sono. Vai se sentir revigorado. Vai estar feliz consigo mesmo. Vai levantar sua autoestima. Você vai estar pronto para entregar seu coração a outra pessoa, mesmo correndo o risco de parti-lo em 1000 pedaços novamente. Porque o amor sempre vale a pena. Tell me that you'll open your eyes. Tell me that you'll open your eyes. Olá, Silzen, como vai? Olá, Ramiro. Olá, amigos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem. Hoje a gente vai começar sobre um tema e eu gostaria de começar por um ponto que é muito legal. Atualizar as pessoas em relação a essa questão de o que é o conceito de um transtorno psíquico. Porque eu sou do tempo que existia o maluco, existia o louco e agora as pessoas têm transtornos. O que mudou nessa conceituação? Ou de fato essa definição de loucura, ela nunca foi uma definição aceitável do ponto de vista terapêutico? A definição de loucura era uma definição muito genérica, né? E também é carregada de muitos estigmas. Então, quando a gente dizia que alguém era louco, essa pessoa estava completamente fora da convivência normal e geralmente eram pessoas internadas em ambientes separados do resto das outras pessoas da sociedade. E a nomenclatura transtorno psíquico vem para desmistificar também e para retirar os estigmas, já que transtornos psíquicos, todas as pessoas, mais doentes ou menos doentes, podem ter. Então, transtorno psíquico é um nome genérico que pode estar se referindo a vários tipos de alteração no humor, no comportamento, nos pensamentos. Então, a depender do grau do transtorno psíquico, da intensidade deles e do número que acomete a determinada pessoa, essa pessoa está portadora de algum tipo de transtorno específico que aí deflagra patologias e aí precisa de um tratamento, né? A questão aí é que
o difícil é achar um sujeito normal, né? Que seria o sujeito dentro de uma normalidade psíquica. É possível definir isso, uma normalidade psíquica? É difícil. A gente, aliás, até o normal, em dias atuais onde as coisas estão muito, vamos dizer assim, fluidas, não tem o que seria normal. Tem até aquela música de Caetano dizendo: de perto ninguém é normal, né? Então a normalidade, na realidade, é um conceito utópico, é um conceito ideal que geralmente se refere a comportamentos medianos, a comportamentos massificados, a conceitos clássicos do que se esperaria de um indivíduo, mas que na realidade, quando a gente chega perto Principalmente das quando a gente pessoas... muda de contexto, né? Se a gente pensar nessa questão da Exatamente. sociedade, o indivíduo que é normal dentro de uma cultura, Isso. aquele comportamento dele é tido como anormal em uma outra cultura. outros Então o contextos. contexto também é muito importante, Muito né? Pra gente relativo. definir essa questão de normalidade. Exatamente. Mas dito isso, né, Suzy, essa questão da gente pontuar, porque na verdade eu tenho certeza que você que está assistindo o nosso programa precisa dessa referência, aí a gente começa a adentrar nessa ligação dos problemas psíquicos, os transtornos, com os conteúdos espirituais, que Sim. é um tema bem geral, genérico, mas que é sempre importante e oportuno a gente ver que as pessoas têm dúvidas básicas em relação às questões do espiritismo e do espiritual. E aí vem essa questão. Todo problema, de certo modo, psíquico, ou transtorno psíquico, ele seria carregado também, ele teria uma conexão com uma matriz espiritual, com uma causa espiritual, ou nós podemos ter distintamente um problema tipicamente psíquico, sem nenhuma relação com o espiritual, e o problema espiritual gerando outros tipos de questões na pessoa. Vamos dizer, é possível fazer essa separação entre um problema psíquico e a interferência espiritual plenamente? É isso que eu queria esclarecer, o que você está chamando de espiritual, né? Porque assim, se espiritual quer dizer a interferência de um outro psiquismo, de um espírito Sim, desencarnado, exatamente. Nem sempre um transtorno psíquico tem interferência espiritual, né? Então pode ter interferência, pode, mas não é garantido que sempre que um indivíduo desenvolve um transtorno, esse transtorno tenha uma interferência espiritual, né? Então, por que fica difícil separar essas coisas? Porque, na realidade, são psiquismos que se influenciam em instâncias diferentes. Então, o psiquismo do indivíduo encarnado que está passando por transtornos, por dores, por medos excessivos, por traumas, por uma dificuldade muito grande de lidar com seus fantasmas, aí vai criando, né, delírios e paranoias e todas aquelas coisas que são muito difíceis de uma pessoa normal entender. Esse psiquismo que está perturbado, ele pode ser um alvo mais fácil de interferência espiritual, porque um psiquismo desencarnado, por desavenças, por desafetos com aquele indivíduo que está em perturbação, pode utilizar do transtorno do indivíduo para acentuar as suas dores. Então, a interferência espiritual geralmente é compreendida como um fator agravante de alguma dor que já existe naquele psiquismo. Por isso que é importante a gente tratar os dois aspectos. Nunca procurar substituir um tratamento por outro. Agora, para você, Suzy, eu acredito que isso seja mais fácil, embora eu creio que a abordagem sua no consultório como profissional tem esse limite de não entrar na questão espiritual, principalmente porque as pessoas que vão até o consultório, a terapia, muitas vezes não tem essa referência, essa crença Sim. do mundo espiritual como os espíritas têm. Mas imagina um terapeuta, um psicólogo, um profissional da área da psicologia que se depara com um problema ali, onde a questão espiritual, a influência, um processo obsessivo, de fato existe. E nem o psicólogo, nem o paciente pode dar conta desse conteúdo, porque Sim. eles podem estar fora desse contexto. Sim. E aí, como é que o profissional realmente ele tem condição de chegar a um êxito naquele tratamento
Como é que você vê isso? Porque para você tem essa visão, embora você naturalmente não deva tratar, mas é possível que você recomende, Sim. se você perceber, que o indivíduo procure. Mas e um profissional que para ali e ele não tem condição de dar conta desse conteúdo? Como é que você vê esse desafio para o Eu profissional? vejo que a possibilidade de êxito num tratamento assim fica limitada, né? Então, parte da cura pode ser feita por um processo terapêutico convencional, independente da linha de trabalho do psicólogo. Outra parte da cura pode ser feito com um tratamento psiquiátrico em paralelo, onde a medicação vai diminuir muito as angústias, as ideias delirantes, né? As ideias suicidas. São coisas que a medicação ela pode dar uma continência muito eficiente. Então, associado a essas duas questões, o paciente pode ter uma melhora com a questão do processo terapêutico e o benefício da medicação. Mas, se houver um fator obsessivo externo e esse fator obsessivo não for tratado no seu devido espaço, que seria um templo religioso, porque nem sempre o paciente é espírita também, Sim, né? é isso aí. Então, Pode se o ter a paciente situação- não for espírita, geralmente se indica algum tratamento religioso dentro da crença daquele indivíduo. Porque todas as religiões têm algum ritual de cura, alguma reunião de contato com o Espírito Santo, com entidades de cura, e aí geralmente se indica que essa pessoa, esse crente, vamos dizer assim, complemente o seu tratamento terapêutico com um tratamento religioso ou espiritual. Mas quando isso não pode ser feito, eu vejo que fica um alcance limitado. né? Há uma melhora, mas não há uma cura efetiva. vamos Por dizer outro assim. lado, essa questão que você trouxe me fez refletir uma coisa importante. Por exemplo, você tem uma formação, né, espírita e tem condição realmente de lidar com esse aspecto. Mas a sua profissão, hoje, ela tem um limite do código de ética da profissão. Você tem que respeitar isso. E você falou assim, esse conteúdo espiritual, você tem que recomendar ao seu paciente uma abordagem num local religioso. Mas, na verdade, o que nós temos aí não é um conteúdo religioso. O que nós temos aí é um fator natural, porque há um psiquismo doente, que é no caso do obsessor, ligado a um psiquismo que também está doente. E o ideal mesmo era que isso pudesse ser tratado no set terapêutico de forma integrada, sem nenhum viés religioso. Sim. Né? Que se pudesse tratar, porque uma vez que o psicólogo, tendo essa possibilidade de abordar isso do ponto de vista um método terapêutico, tanto para o desencarnado quanto para o encarnado, esse seria o cenário, digamos assim, poderíamos pensar numa psicologia do futuro, chegando a esse ponto. Como é que você vê essa questão? Tomara, né? Quem Não é? sabe? Tomara que cheguemos lá, né? Eu acho que hoje isso ainda é delicado para a gente fazer, né? Porque o nosso código de ética, o próprio corpo, né, de pesquisa da psicologia ainda não contempla esse tipo de trabalho, né? Com psiquismos desencarnados, né? Eu tenho que partir do pressuposto que eu estou trabalhando apenas com você que está sentado ali na cadeira comigo. Mesmo que eu intuitivamente ou mediunicamente, ou mesmo que eu não tenha nenhuma intuição, nenhuma mediunidade, mas pelos sintomas que você me relate, eu levante a hipótese de que você esteja sob interferência espiritual, dentro da forma de trabalho que hoje a gente dispõe, não é indicado fazer esse tipo de trabalho com o psiquismo do desencarnado. Por isso que, geralmente, na minha prática, eu encaminho, né, que algum tratamento seja feito dentro de um ambiente propício para que também todos os cuidados de energia, até de compreensão, assim, porque o paciente que vai para um ambiente religioso qualquer para buscar esse complemento, ele também vai ouvir coisas de uma outra ordem, que também vai trazer para ele
outras reflexões que podem ampliar ainda mais a sua compreensão sobre a sua dor, o seu problema, né? Então, daí o recurso, por enquanto, é esse. Porque o que a gente vê, principalmente nos centros espíritas mais organizados que a gente vê, você talvez já tenha participado, você que está assistindo o programa, é que alguns centros espíritas que de fato encaram essa questão do tratamento da desobsessão de uma forma mais séria e mais organizada e estruturada, eles estão procurando, inclusive, qualificar os doutrinadores, qualificar a equipe, para que eles tenham até um viés científico na abordagem, um viés terapêutico. Porque você vai conversar com um desencarnado, um espírito que está ali ligado ao atendido, somente com um discurso do tipo, Jesus vai lhe salvar, Jesus vai lhe ajudar, Deus vai lhe ajudar, quando na verdade o indivíduo tem as suas questões também ali, e de fato, se ele pudesse ouvir coisas do terreno, do psicológico, poderiam ajudar. Então alguns centros têm investido, né? Claro que não vai formar um doutrinador psicólogo, mas dar ao doutrinador, por exemplo, elementos para que ele possa dialogar com o espírito de uma forma um pouco mais madura e não só com aquela coisa padrão que a gente vê muitas vezes, né? Mudando o foco, assim, quando você traz a psicologia para o ambiente do centro espírita, sem dúvida, essas ferramentas que a psicologia oferece facilita muito o trabalho de doutrinação, de desobsessão. O médium que tem conhecimento, mesmo que incipiente de psicologia, o doutrinador que tem algum conhecimento de psicologia, do que é, né, complexos, inconsciente, do que pode ser a empatia no trato com a dor do outro, né, que é parte do tratamento terapêutico. Então, isso tudo como ferramenta dentro de um centro espírita, sem dúvida, otimiza muito o trabalho que é feito dentro de algumas casas espíritas, e hoje tem sido um diferencial, né? As casas espíritas que associam algum saber psicológico, elas têm tido um alcance, uma eficiência bem maior nos seus resultados do que outras que ainda não se aproximaram desse saber, né? Agora, voltando àquela questão inicial da loucura propriamente, existe um livro do Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, a gente estava até conversando aqui há pouco, a gente já leu esse livro tem um bom tempo, mas ele é um livro marcante. O espírito Manuel Filomeno de Miranda é um espírito que tem um trabalho em relação a essa questão da obsessão, né? Algumas obras publicadas, inclusive algumas delas, acho que a maioria, com a participação do espírito Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito bastante atuante no movimento espírita. E essa questão desse livro, ele é bastante tratado dentro do ambiente de um manicômio. Sim. Realmente desse local onde as pessoas chegam a um nível de distúrbio muito intenso e tem que ser retiradas da sociedade. Quando se chega a esse estado, né, de loucura, digamos, de total distúrbio, no livro me parece que há uma abordagem assim que, de fato, a maioria desses casos aí, o componente espiritual dificilmente não está associado. Isso é fato realmente? Isso é fato. Quando se chega a esse extremo aí, é difícil você não ter, não é que não possa, mas é difícil, a probabilidade de não ter um componente espiritual é menor. Mediunidade realmente totalmente... E muitas vezes não é nem mediunidade, mas são compromissos kármicos, às vezes, muito duros, né? Pessoas envolvidas em sofrimentos muito atrozes, né? Com outros personagens. E aí esses personagens reencontram esses seres, né? E essas almas que chegam a esses indivíduos encarnados que chegam a esse grau de desequilíbrio, eles já reencarnam com núcleos de dores no seu inconsciente muito intensos. Muito fortes. Muito fortes, né? Como se fossem heranças, né? Heranças de um passado de muito desatino, de muitos equívocos, de muitos erros, né? Graves. E aí isso gera um acúmulo
é como se fosse um imã no psiquismo, né? Então esses indivíduos são indivíduos que têm um imã para atrair algozes espirituais muito forte. E aí, quando a loucura, esse tipo de loucura que precisa de uma internação, geralmente são pessoas que estão acopladas, influenciados diretamente por outras mentes igualmente doentias a essas que estão encarnadas. E aí eles ficam numa troca de fluidos muito negativos para ambos, né? Tanto o encarnado adoece mais, como o espírito que obsedia também adoece ainda mais. Então é como se fosse uma simbiose aí mesmo, sim, né? realmente, né? Nesse caso, a gente poderia pensar que realmente os manicômios, para se transformarem em locais de cura e não somente o local para abrigar essas mentes e abrigar pessoas que foram retiradas da sociedade, talvez o aspecto realmente espiritual ali precisasse ser realmente contemplado de uma forma para que se pudesse aquilo ali se transformar em centros de cura e não realmente em verdadeiras jaulas. Exatamente. Porque é o que a gente vê hoje, verdadeiras jaulas, né? Onde se bota Agora, os indivíduos. Mesmo assim, vamos dizer, mesmo que os manicômios tivessem todo um aparato de trabalho espiritual, Certo. e os espíritos obsessores fossem tratados e encaminhados, mesmo assim, aquele indivíduo, como eu falei, ele é um indivíduo muito comprometido em termos dos seus sentimentos pessoais. Então, pode ser que aquele espírito seja tratado e se encaminhe. Tá, mas o encarnado não. O encarnado pode ser uma alma tão atormentada que ainda atraia outras pessoas, porque o processo de expurgo de um transtorno, algumas encarnações talvez. às vezes é muito longo, né? Às vezes é Uma muito encarnação longo. é só para Às vezes é muito longo, exatamente. só para dar uma Né? Então não uma quer dizer aliviada. que tratado o obsessor, o encarnado está curado. Não, tratado o obsessor, o sintoma dele alivia, mas tem toda a carga dele de culpa, de remorso, de arrependimentos que podem ser um fator de um transtorno muito intenso naquela alma. E aí esses processos são bem mais longos e bem mais difíceis de serem tratados. E do ponto de vista da gente entender, não é? A gente sempre fica aquela pergunta, o que será que um cidadão desse fez? Mas, por exemplo, recentemente a gente teve um caso aí, dentre as muitas barbaridades que a gente assiste na TV, me recordo aquele cidadão que pegou 2 moças e prendeu por quase 15 anos num sótão e submetia elas diariamente a situações de tortura. E eu fiquei pensando assim, rapaz, porque é preciso uma alma muito dura, é preciso um nível de doença interna, né? Para você cometer um processo que você se prolonga. Porque uma coisa é você cometer um ato bárbaro hoje ali, e por mais intenso que seja um dia. Outra coisa é você cometer um ato bárbaro consecutivamente durante anos seguidos, não é? Então eu fico imaginando o tamanho do complexo de culpa que vai ser gerado realmente no indivíduo como aquele, quando aquilo começar a ser conscientizado. Exatamente. Então um indivíduo desse, sem querer determinar, é um forte candidato a uma encarnação futura a ter um tipo de Pode ser. problema desse. Pode ser. Porque assim, Devido à na atual intensidade, encarnação, um indivíduo desse é um psicopata, né? Porque é um indivíduo que ele não tem nenhum sentimento de culpa e ele não tem nenhuma empatia pela dor do outro. Está totalmente distanciado. Há um distanciamento afetivo completo, né? Então, por isso que hoje é uma grande dúvida, assim, o que se faz com o psicopata? Porque não tem cura. Se ele for solto, ele vai reincidir nas mesmas atrocidades. Então, o nosso sistema é um sistema muito carente de possibilidades, né? Então, faz o quê? Mantém preso, mantém no manicômio, o custo disso para o Estado, como é que é, questões éticas. Então, é muito complicado. Aí libera, volta para a sociedade. Volta para a sociedade, ele vai reincidir no crime. Então, esse indivíduo encarnado é um problema e ele desencarnado é um problema também, né? Então, aí a solução é pena de morte?
Não, vai matar, mas ele continua psicopata, um espírito Um espiritual. psicopata, Pois né? E ele continua interferindo negativamente nessa órbita de dor, de tortura. Aham. Então, realmente é Difícil longo. solução. É de difícil Temos que solução. ter paciência com a Exatamente. reencarnação como um mecanismo realmente. A reencarnação é esse grande mecanismo terapêutico, né? A gente tem que ter essa paciência, porque, sobretudo, essa oportunidade do espírito ter várias chances para ir tratando esses conteúdos, isso é uma bênção da reencarnação. Mas para você ver como o tempo voa, né? Mas eu acredito que pelo menos a gente pôde aqui pontuar, né, essa relação. Eu acho que cada vez fica mais claro que o processo de cura é um processo integrado, né? Acho que isso é uma realidade que qualquer terapeuta, profissional da área de saúde que se dedica realmente a se desenvolver como terapeuta, há de aceitar que é preciso trazer as abordagens integrais. O Centro Espírita tem feito esse papel, né, de tratar da questão da obsessão na sociedade hoje, e os sete terapêuticos, né? Nos sete terapêuticos, né, a questão psíquica tem sido abordada, mas quando a gente pode unir as duas coisas, a eficácia e a probabilidade de cura se torna muito, muito maior, né? Sem dúvida. A gente vai ter que sonhar com esse horizonte. Vamos aguardar, né? Quando Né? é que esse horizonte possa ser realmente uma realidade, porque, sem dúvida, é uma grande soma, né? Você poder ver aquele indivíduo que está sentado à sua frente como um espírito encarnado, que está tendo aquela oportunidade única daquela encarnação e que sofre interferências, né? E pode sofrer interferências de outros psiquismos. E o objetivo da terapia conciliando essas duas coisas seria a consciência de uma saúde mental mais ampla, né? Uma saúde mental onde envolva tudo que eu faço do meu destino e também tudo que eu atraio de companhia pelo que eu faço ao meu destino, né? Então, quando a gente tiver essa consciência de que a gente não está só, a gente nunca está só, né? Então a gente está aqui, mas a gente tem sintonias, né, com ideias, com projetos, com visões de mundo que nos mantém numa frequência, né, e que a gente atrai companheiros dessa frequência. Da mesma forma como a gente atrai companheiros encarnados para as ideias que a gente atrai companheiros desencarnados também. E essa consciência mais ampla dá uma sensação de totalidade bem maior, sem dúvida. Pois é, tivemos aqui a oportunidade de ter essa aula aí da nossa doutora, que é professora também, né, os temas da área da mente, da psique e também do espiritismo. E a gente espera que você tenha tido a oportunidade de aprender um pouco mais, de se esclarecer a respeito dessas fronteiras que existem entre as questões psíquicas e as interferências espirituais. Claro que isso é um tema muito amplo, seria uma matéria para a gente conversar aqui por mais tempo, mas espero que esse recado tenha sido dado e que você possa aproveitar bastante tudo aquilo que foi compartilhado hoje aqui no nosso programa. Então, a gente te espera para o nosso próximo programa. Muito obrigado, Susan, e até o nosso próximo encontro.